Desde que o ser humano começou a pensar, uma sensação nunca o abandonou. A sensação de que o mundo visível não é tudo o que existe. Muito antes da ciência, antes da escrita e antes de qualquer explicação racional, o homem antigo já percebia que havia forças atuando além daquilo que seus olhos conseguiam enxergar. O vento que derrubava árvores, o fogo que destruía aldeias inteiras, as doenças que surgiam sem aviso e levavam vidas em poucos dias, e principalmente os sonhos. Sonhos tão reais que pareciam mensagens vindas de outro lugar. Para essas pessoas, nada disso era coincidência, nada acontecia por acaso. Cada evento possuía uma causa, e se a causa não podia ser vista, então ela precisava ser sentida. É exatamente aqui que nasce o conceito mais antigo da magia. A magia não surgiu como algo místico no sentido moderno. Ela surgiu como uma tentativa prática de entender o mundo. Quando uma colheita fracassava, alguém precisava explicar o motivo. Quando um guerreiro sobrevivia a uma batalha impossível, isso também precisava de uma explicação. Quando uma criança adoecia subitamente, não era apenas azar. Havia algo agindo nos bastidores da realidade. Com o tempo, certos indivíduos passaram a demonstrar uma sensibilidade diferente. Eles percebiam padrões, sabiam quais plantas curavam e quais matavam, interpretavam sinais da natureza e liam presságios nos céus. Essas pessoas se tornaram xamãs, sacerdotes, curandeiros e magos. Eles não eram vistos como charlatães, eram vistos como pontes entre dois mundos, o mundo visível, onde vivemos, e o mundo invisível, onde as forças verdadeiras pareciam habitar. Mas esse conhecimento tinha um preço, e esse preço era o medo. À medida que as sociedades humanas se organizaram, algo mudou profundamente na relação com a magia. No início, o conhecimento mágico era compartilhado dentro da comunidade. Ele servia para curar, orientar e proteger. Mas quando surgiram os primeiros estados, reis e impérios, a magia passou a incomodar. Isso porque o poder sempre exige controle. E aquilo que não pode ser controlado precisa ser eliminado. Governantes perceberam que sacerdotes e feiticeiros possuíam algo perigoso, influência direta sobre a mente das pessoas. Um rei podia ordenar, mas um mago podia convencer. E convencer é muito mais poderoso do que mandar. Religiões institucionalizadas também começaram a ver a magia como uma rival. Se alguém podia acessar forças invisíveis sem passar pelo templo, então o monopólio espiritual estava ameaçado. Foi nesse momento que a magia começou a ser reclassificada. De conhecimento para heresia, de sabedoria para crime. Leis foram criadas, textos foram queimados e praticantes passaram a ser perseguidos. Curiosamente, isso não destruiu a magia, apenas a empurrou para a sombra. E tudo aquilo que vive nas sombras tende a se tornar ainda mais poderoso. Para entender a verdadeira essência da magia, precisamos olhar para uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, o Egito Antigo. No Egito, magia não era superstição, era ciência sagrada. Os egípcios chamavam a magia de Heka. E Heka não era apenas uma prática, mas uma força fundamental do universo. Segundo suas crenças, os próprios deuses criaram o mundo usando Heka. Tudo o que existia estava conectado por essa energia invisível. Os sacerdotes não eram apenas religiosos, eles eram médicos, astrônomos, matemáticos e filósofos. Um mesmo homem podia curar uma ferida com ervas, acalmar a mente de um doente com palavras e realizar rituais para restaurar o equilíbrio espiritual. A magia egípcia funcionava porque unia três coisas: conhecimento, intenção e simbolismo. Nada era feito sem estudo, nada era feito sem propósito. Os templos funcionavam como verdadeiras escolas.
Crianças selecionadas eram retiradas de suas famílias muito cedo e treinadas por décadas. Apenas poucos chegavam ao nível máximo, e esses poucos jamais revelavam tudo o que sabiam. Porque, no Egito, o maior segredo da magia era simples. Ela não servia para controlar o mundo, mas para compreender as leis que já existiam. Depois de observarmos o medo, a repressão e o conhecimento antigo, surge uma pergunta inevitável. A pergunta que atravessa séculos. A magia funcionava de verdade? Ou tudo isso não passava de ilusão, engano e superstição coletiva? Para responder isso, precisamos abandonar por um momento a ideia moderna de magia como algo fantasioso, varinhas, feitiços instantâneos e poderes sobrenaturais. Nada disso existia da forma como imaginamos hoje. A magia antiga era, acima de tudo, uma forma de compreender padrões. Os antigos observavam a natureza durante gerações. Eles percebiam ciclos, repetições, consequências. Quando uma planta era usada repetidamente e curava feridas, aquilo virava conhecimento. Quando determinadas palavras acalmavam uma pessoa em sofrimento, isso também virava técnica. O que hoje chamamos de psicologia, medicina e até física primitiva, no passado era chamado simplesmente de magia. Mas havia algo ainda mais profundo. Os rituais não serviam apenas para produzir efeitos. Eles serviam para alterar o estado mental. Quando uma pessoa acreditava profundamente que estava sendo curada, o próprio corpo reagia. Hoje, a ciência chama isso de efeito placebo. Mas milhares de anos atrás, isso era visto como poder espiritual. A magia, portanto, não era mentira. Mas também não era aquilo que os mitos modernos prometem. Era uma tecnologia da mente e da percepção. E talvez por isso tenha sido tão temida. Se a magia era conhecimento, observação e domínio da mente, então surge uma pergunta perigosa. Por que ela foi proibida? Por que, em tantos lugares do mundo, a magia passou de sabedoria respeitada para algo associado ao mal, ao pecado e ao demônio? A resposta não está na magia em si, está no poder. Durante milênios, quem dominava o conhecimento dominava a sociedade. Curandeiros, sacerdotes e sábios tinham influência direta sobre reis e povos. Mas com o surgimento das religiões institucionalizadas, esse poder precisava ser centralizado. Não podia existir alguém que curasse sem autorização. Não podia existir alguém que interpretasse o mundo fora dos dogmas oficiais. O conhecimento precisava de um dono. E assim, a magia foi rotulada como ameaça. Textos antigos começaram a ser destruídos. Rituais foram proibidos. E aqueles que sabiam demais passaram a ser perseguidos. Na Europa medieval, isso culminou na caça às bruxas. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram mortas não por praticarem magia real, mas por representarem conhecimento fora do controle da igreja. Parteiras sabiam mais de anatomia do que médicos. Curandeiras conheciam plantas que funcionavam melhor que sangrias. Isso era inaceitável. A magia não foi derrotada porque era falsa. Ela foi derrotada porque era independente. E o medo foi a ferramenta perfeita para apagá-la. Agora chegamos ao ponto mais importante. Depois de tudo isso, qual é o verdadeiro segredo da magia? A resposta é desconfortável: o ser humano. A magia nunca esteve nos objetos, nem nos livros, nem nos símbolos. Ela sempre esteve na mente. Civilizações antigas sabiam que percepção molda a realidade, que crença direciona comportamento e que comportamento cria resultados. Quando alguém acredita profundamente que algo é possível, o corpo, a mente e as ações se alinham nessa direção. Isso não é misticismo, é neurociência. Hoje sabemos que pensamentos alteram hormônios, hormônios alteram o corpo, e o corpo responde à mente.
Os antigos chamavam isso de energia. Nós chamamos de processos. A diferença é apenas a linguagem. Talvez a maior magia seja perceber que nunca estivemos separados da natureza. Nunca estivemos desconectados. A verdadeira pergunta não é: a magia existe? Mas sim, o que aconteceria se o ser humano entendesse o próprio potencial? Talvez por isso, esse conhecimento sempre tenha sido escondido. E talvez por isso, ele continue nos fascinando até hoje.